Dando continuidade ao curso de sermão, as partes essenciais do sermão, nós falaremos agora sobre o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o corpo do sermão. É onde desenvolvemos nossa argumentação. É aqui e agora que vamos convencer nossos ouvintes sobre o que desejamos ensinar. Geralmente fazemos isso dividindo o desenvolvimento em pequenas partes que chamamos de divisões principais e também as subdivisões. Fazemos isso para facilitar o preparo e a entrega do sermão. É como se dividíssemos um bolo em diversas partes para comer uma parte de cada vez. As divisões do desenvolvimento não devem passar de 3. Sempre que estiverem a construir seus esboços, procurem sempre se lembrar dessa regra de 3, no máximo 3 divisões e no máximo 3 subdivisões. Como fazer o desenvolvimento? É simples. Existem alguns tipos de argumentações e a partir delas podemos elaborar nosso desenvolvimento. A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha a opinião ou o comportamento alterado. Sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. Pregadores, palestrantes ou oradores, de modo geral, são formadores de opiniões e, para tanto, precisam de desenvolver bem os seus temas. E no momento da construção do desenvolvimento, os argumentos são essenciais. Eles serão as provas que apresentaremos para defender nossa ideia, nosso assunto ou nosso tema, e assim convencer o ouvinte ou leitor acerca do que falamos. Ao tratar do assunto sobre argumentação, Anísio Dantas diz que torna-se necessário reforçar o sermão por meio de argumentos seguros e lógicos, de maneira que não deixe dúvidas na mente dos ouvintes. Desenvolver ou argumentar é simplesmente responder aos porquês, aos comos, aos o que é isso e etc. Há diferentes tipos de argumentos. A escolha certa facilita o processo de entregar o sermão com mais segurança. Podemos argumentar por citação, por comprovação, por ilustração, por analogia, comparações, história do cotidiano, histórias da Bíblia, refutação ou até mesmo por lógica. Vamos ver alguma dessas. A argumentação por citação. Sempre que queremos defender uma ideia, procuramos pessoas consagradas que pensam como nós acerca do tema em evidência e apresentamos a informação em forma de citação. A citação pode ser apresentada assim. Por exemplo, tema: Homens com Espírito de Deus, liderança aprovada. Estaremos falando sobre autoridade, sobre submissão, etc. E queremos trazer um conceito ou uma definição de autoridade, por exemplo, né? Então, liderança aprovada é aquela que sabe ser submissa às autoridades constituídas por Deus. O tópico seria: o que é autoridade? Então, nós vamos argumentar. Segundo Augusto Cury, psiquiatra, psicoterapeuta e escritor cristão, a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Então veja que nós citamos um autor que escreve também para o público cristão, né? É um homem de renome e, portanto, quando nós trazemos uma definição dada por ele, isso traz um pouco mais de autoridade do que se eu falar simplesmente o que é autoridade com as minhas próprias palavras. Um outro exemplo. Segundo Jesus Cristo, autoridade é serviço. Jesus diz assim: bem sabeis que os governadores dos gentios exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Então você vê que nós usamos aqui para definir, para demonstrar o que é autoridade, nós fizemos citações. Fiz aqui duas citações. Uma citando Mateus e outra, citando Mateus na pessoa de Jesus Cristo, e outra citando um autor cristão, porém ele não é um autor, das Escrituras, né? Agora aqui eu já citei um autor das Escrituras, que no caso é Mateus, que ali então as palavras de Jesus Cristo. Então a argumentação por citação, ela vai se dando dessa maneira. Só que o trecho citado ele deve estar de acordo com as ideias do texto. Assim, tal estratégia poderá funcionar bem. Eu gosto muito de usar esse tipo de argumentação em meus sermões. A argumentação por comprovação. A sustentação da argumentação se dará a partir das informações apresentadas. Por exemplo, dados, estatísticas, percentuais. Esses dados têm que acompanhar a informação. Esse recurso é explorado quando o objetivo é dar maior autoridade ao assunto apresentado. Ele é muito parecido com a citação, porém aqui nós estamos trazendo realmente dados, nós estamos fornecendo algo que traga convencimento, né? que não reste dúvida nenhuma sobre o que nós queremos informar. Então, vamos aqui a um exemplo. Por exemplo, tema missões, comissão dos 70, Lucas 10. Suponhamos que nós tivéssemos um tópico aqui, no tópico seria baseado em Lucas 10, 3, por exemplo. Ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Então nós teríamos aqui nós traríamos aqui então um argumento por comprovação. Servir Jesus requer renunciar à vida. Então agora eu tenho que provar isso que eu estou dizendo. Podemos ser perseguidos, torturados, devorados pelos lobos. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos, torturados, jogados aos leões, e para ser honesto, isso não mudou. Eu estou agora contextualizando. Cristãos continuam sendo perseguidos nos dias de hoje, é o que encontramos nos noticiários. Recentemente encontrei essa manchete na internet. Cristãos iranianos condenados a 80 chibatadas por celebrarem a Santa Ceia do Senhor. Segundo informações do Daily Mail, os 4 cristãos foram presos em uma igreja doméstica em 2012, durante uma atividade de repressão por parte do governo Irã contra igrejas clandestinas. O relato da prisão e condenação só foi divulgado à imprensa mundial agora, depois que a sentença foi divulgada no dia 10 de outubro. Essa notícia, essa informação veio do Notícias Gospel Mais, que se encontra na internet. Então, os lobos tentarão de todo modo nos impedir de viver nossa fé em Cristo. Veja que essa argumentação foi por comprovação. Quando eu disse que servir a Jesus requer renunciar à vida, significa que nós cristãos precisamos estar prontos, porque nós fomos enviados para o meio de lobos e podemos sofrer realmente represálias, ataques, né? E para isso, para me servir de um argumento que vai fortalecer essa minha fala, né, essa minha afirmativa, eu busquei, então, uma informação de algo que está acontecendo nos nossos dias, né? Da mesma forma que no passado ocorria a perseguição, nos dias de hoje ocorre. E eu preciso de um dado seguro, eu preciso de uma informação que qualquer pessoa possa comprovar isso, né? Então, se alguém for à internet e buscar por essa notícia, ele vai comprovar o que eu estou dizendo, correto? Então, nesse tipo de argumentação,
O autor ou o pastor, a pessoa que está escrevendo, fazendo desenvolvimento, precisa de dados que comprove o seu tema ou a sua afirmativa. É importante sempre citar a fonte ou a origem da informação. Tanto na citação quanto na comprovação, é muito importante isso. Muitos pastores ou muitas pessoas às vezes escrevem, cometem um erro muito grande. Porque às vezes leem livros ou ouve algum noticiário e passa a informação para frente sem dar o crédito devido à pessoa ou à mídia que transmitiu. Então, para que a nossa informação seja precisa, para que as pessoas possam ter mais confiança, é importante a gente citar, então, as fontes, citar os autores, né, de onde a gente está tirando aquele pensamento ou aquela informação. Isso dá uma boa credibilidade e isso traz muita autoridade para o que nós estamos falando. O outro tipo de argumentação é por refutação. Refutar é contestar. É demonstrar que a afirmação feita pelo opositor é falsa. Segundo o dicionário online de português, refutar é ato ou efeito de refutar, de rebater com êxito feliz os argumentos dos adversários, apresentando provas convincentes. Às vezes precisamos preparar sermões apologéticos, sermões que defendem a nossa fé e nossa crença, e para tanto precisamos, em alguns casos, refutar certas afirmações de filósofos, de cientistas, ou até mesmo de líderes de seitas religiosas. E para uma boa refutação, vou deixar aqui 3 dicas. A primeira, escolha uma autoridade que tenha dito exatamente o contrário do que afirma o seu opositor. Segundo, cite outros exemplos semelhantes que provem o contrário dos argumentos do seu opositor. E terceiro, demonstre que a citação do opositor foi deturpada. Um excelente exemplo de argumentação por refutação que eu trago é o diálogo de Jesus Cristo com o tentador ao final dos 40 dias de jejum do nosso Mestre. Essa passagem encontra-se em Mateus capítulo 4, dos versos 1 ao 10. Então vamos lá. Tentação de Cristo. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Aí Jesus agora vai refutar. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca estropeces em alguma pedra. Aí Jesus vai refutar mais uma vez. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Jesus mais uma vez vai refutar. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então aqui nós temos um belíssimo exemplo de refutação feita nesse diálogo entre Jesus e o tentador. Eu trago um segundo exemplo com o tema criacionismo ou evolucionismo. Nós poderíamos aqui, se estivéssemos desenvolvendo um sermão, colocar uma divisão com uma afirmação: a criação do homem segundo a ciência. Aí vamos então argumentar e ao mesmo tempo refutar, né? Nós vamos aqui argumentar usando desse tipo de
de argumentação, que é a refutação. Do ponto de vista da ciência, o homem é um mamífero e começou a existir na monera e terminou no primata. Para a ciência, não há dúvidas, o homem tem seus ancestrais nos macacos. Valem-se de documentários fósseis para dar crédito a essa teoria. Segundo Amades e Marti, os achados fósseis indicam que há cerca de 5 milhões de anos, os hominídeos, conhecidos como Australopithecus, se colocaram de pé. E foi através destes que há mais ou menos 3 milhões de anos surgiu o chamado Homo habilis. E a partir deste surge o Homo erectus. Há cerca de 120 mil anos entra em cena o Homo sapiens sapiens. Tudo indica que isto ocorreu em algum ponto do continente africano, confirmando este continente como o berço da espécie humana. E assim se multiplicou rapidamente pelas mais diversas regiões do planeta. Contudo, há aqueles que renegam, então agora nós vamos refutar. Contudo, há aqueles que renegam estes argumentos científicos e os seus críticos não se encontram somente no meio cristão. Desde o aparecimento da teoria darwinista, ela suscitou objeções que a ciência tem confirmado, conforme diz alguns cientistas. Em 1871, o senhor George Mivart levantou argumentos que continuam de pé contra o evolucionismo darwinista. O que caberia alegar contra o darwinismo? Poderia ser resumido da seguinte forma, que a seleção natural é incapaz de explicar os estágios incipientes das estruturas úteis, que não se harmoniza com a coexistência de estruturas muito semelhantes de origem diferentes. Que há fundamentos para pensar que diferenças específicas podem ser desenvolvidas súbitas e não gradualmente. Que ainda é sustentável a opinião de que as espécies têm limites definidos, embora muito diferentes para sua variabilidade. Que certas formas transicionais fósseis estão ausentes, quando se poderia esperar que estivessem presentes. Que há numerosos fenômenos notáveis em formas orgânicas sobre as quais a seleção natural pouco temos a dizer. Apud Berry Opt, citado, página 39. Outro cientista do Departamento da Ecologia e Evolução da Universidade de Chicago sentencia, que é Jerry Coyne. Concluímos inesperadamente que há poucas provas que sustentem a teoria neodarwinista. Seus alicerces são fracos, assim como as evidências experimentais que a apoiam. Outro geneticista, John Endler, da Universidade da Califórnia, afirmou: embora se saiba muita coisa sobre mutação, ela ainda é, na maior parte, uma caixa preta no que diz respeito à evolução. Funções bioquímicas novas parecem ser raras na evolução e a base de sua origem é virtualmente desconhecida. Assim, nós apresentamos aqui, nesses dois exemplos, um ali de Mateus 4:10, 4:1 ao 10, e agora nesse posicionamento aqui da evolução, dois argumentos por refutação. Nós fizemos dois exemplos de argumento de refutação. O próximo tipo de argumento que eu trago é o por raciocínio lógico. A argumentação por raciocínio lógico, ela tem tanto a priori quanto a posteriori. Eu vou tratar aqui apenas do a priori, mas se vocês tiverem um pouco mais de interesse, procurem também conhecer o raciocínio lógico a posteriori. Consiste em partir das causas para os efeitos. Esse raciocínio lógico a priori consiste em partir das causas
das causas para os efeitos, né? Já o a posteriori é o contrário, ele parte dos efeitos para as causas. A criação de relações de causa e efeito é um recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão, afirmação no texto, é necessária e não fruto de uma interpretação pessoal que pode ser contestada. Para a construção de um bom texto argumentativo, se faz necessário o conhecimento sobre a questão proposta, fundamentação para serem realizadas com sucesso. Vamos a alguns exemplos. O salário do pecado é a morte. Causa, pecado. Qual que é o efeito? Morte. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Causa, plantação de determinada semente. Efeito, colheita de um determinado fruto, né? Alguma coisa ele vai colher. Então, esse é o modelo, né? Uma maneira de raciocinar através de causa e efeito. Quando você quer trabalhar dessa maneira, você primeiro mostra a causa e logo em seguida o efeito que aquilo pode promover. A argumentação por analogia. Analogia é a força que atua transformando uma coisa para pôr de acordo com outra, com a qual tem alguma relação real ou suposta, diz A.B. de Holanda, citado por Anísio Dantas. Alguns exemplos. Na realidade, a analogia ela é quase que uma comparação, né? A gente faz uma espécie de comparação entre uma coisa com outra, sem que esse objeto que nós tomamos como comparação, ele não expressa a realidade do que nós queremos, né, demonstrar, mas traz uma abertura, traz uma ilustração, por assim dizer, né? Dá uma abertura, clareia o entendimento. Jesus usou demais de analogia, né? Então vamos a alguns exemplos. Por exemplo, Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Veja quando nós pegamos, né? Jesus é a cabeça da igreja. Então, para nós, nós conhecemos bem o que é uma cabeça. Nós sabemos que é o que governa, né? Está aqui, é o que está no corpo. Então, fica mais fácil para nós entendermos que Jesus é a autoridade da igreja quando nós entendemos que é Ele que governa, né, o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, veja que essa analogia, essa comparação, por assim dizer, entre o corpo, né, entre o nosso corpo e nós como igreja sendo exatamente o corpo de Cristo. O crente é templo do Espírito Santo. Então, passamos também a perceber que nós somos um espaço físico e quando nós damos liberdade, o Espírito Santo, então, passa a habitar. Então, fica fácil para a gente compreender o ensinamento, né? Principalmente Jesus, quando estava falando essas coisas para aquele povo, ele precisava de usar de elementos que era bem fácil das pessoas assimilarem. Qual argumento usar? Uma vez que eu tenho todos esses tipos de argumentos, e existem outros, né? Não vou aqui esgotar esse assunto de tipos de argumento, então seria bom você fazer uma pesquisa, pode fazer uma pesquisa sobre mais tipos de argumentos e como trabalhar com cada um deles, né? Agora, tome cuidado porque existem alguns argumentos que nós, como cristãos, nunca vamos usar, né? Tem alguns que não cabe a nós usarmos, faz parte de um grupo que procura realmente usar o argumento até mesmo para mentir, para dissimular
E não é essa nunca a nossa intenção. Nós queremos tudo que nós vamos trazer para o nosso povo é algo, né, que está e precisa estar bem claro, bem explicado, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma segunda intenção, né? Porque a nossa meta é falar sobre o reino de Deus, é pregar sobre o reino de Deus, é mostrar que o Senhor Jesus veio para dar a sua vida e para nos salvar e para preparar um lugar para nós. Então, tudo que nós precisamos é argumentar de forma que as pessoas que estão nos ouvindo consigam assimilar todas essas verdades com muita facilidade. Então, qual argumento usar no momento que nós preparamos um sermão? Bom, eu diria que cada um de nós tem um jeito de conversar, tem um jeito de argumentar, e você pode observar pelas suas conversas. Como que você reage quando uma pessoa fala alguma coisa com você, quando alguém te pergunta. Então, geralmente, a sua forma de argumentar já está mais ou menos na sua vida, né? Por assim dizer. Então, você já tem uma tendência para um tipo. Uma vez que você observou isso, você estuda os outros e passa realmente a trabalhar com várias formas, né? Essas aqui, por exemplo, todas são bacanas para se usar. Eu, por exemplo, eu utilizo com muita frequência a argumentação por citação. Se vocês observarem, mesmo nesse curso que nós ministramos, você vê que eu faço muita citação. Por quê? Porque isso traz crédito, isso traz autoridade, né? Não é somente eu, Silvano, que está pensando, que está falando. Eu estou comprovando alguns pensamentos, algumas falas, trazendo autores já renomados, alguém que já escreveu sobre o assunto, alguém que já tratou sobre esse assunto e que vem então confirmar, né, trazer então esclarecimento para nós. Então eu gosto muito da argumentação por citação. Gosto também de argumentar por comparação e por comprovação. Porque são argumentos que dificilmente as pessoas têm como refutar. Se eu trago argumentos que comprovam, né, e a menos que as pessoas vão deturpar, né, o argumento, mas do contrário, né, são argumentos convincentes, né, a comprovação. Por comparação, para facilitar o entendimento. Às vezes nós estamos falando sobre um assunto mais abstrato, sobre um assunto mais de difícil assimilação. Então, dependendo do público, então nós trazemos aí uma forma de comparar, né, o que nós queremos dizer com uma outra coisa mais fácil para aquele público, para que eles possam, então, entender o que estamos falando. Então, quando eu faço uso da citação ou da comprovação, eu gosto muito de usar a autoridade bíblica. Então nós podemos o tempo todo fazer nossos sermões e estar fazendo citação. Nós podemos citar Paulo, podemos citar Tiago, podemos citar Pedro, Moisés, Elias, Jeremias, enfim. Você cita, é uma forma de citação. Citação é você pegar um pensamento, né, de um autor e citar para dar sustentação ao seu pensamento ou à sua afirmativa. Claro que eu também uso, e você também deve usar, de autores não bíblicos. Quando eu digo autores não bíblicos, eu estou me referindo a autores que são cristãos, né, mas que não fizeram parte do cânone da Bíblia, não escreveram a Bíblia. Nós temos bons autores aí, como é o caso de Augusto Cury, como é o caso de James Braga, como é o caso de John Maxwell, enfim, tem muitos autores bacanas aí escrevendo e que você pode utilizar, né, de escrita deles para também ajudar nas suas argumentações, né? Então, o argumento a ser usado vai depender
de você, em primeiro lugar, ter conhecimento dele, ter familiaridade com ele, né? E assim você vai tendo facilidade de usar um e outro. Né? E como eu já disse, muitas das vezes você já até tem uma forma já natural de você argumentar. Você só precisa descobrir isso. Né? Você precisa descobrir isso. E para descobrir, a dica que eu te dou é até você, se você já tem hábito de escrever, procura alguma coisa que você já escreveu e procura enxergar ali o método que você usou para argumentar. Então, procura enxergar ali dentro. Ou então, se você nunca escreveu, senta sem preocupação com que tipo de argumentação você vai usar, escreva alguma coisa. Escreva aí umas 10 linhas ou uns 3 parágrafos, por exemplo, sobre qualquer assunto, né? E aí você vai ter uma noção de qual o tipo de argumento que você está usando. O que não pode faltar no desenvolvimento? Enquanto nós escrevemos, enquanto nós argumentamos, o que não pode faltar? Para que o desenvolvimento de um sermão alcance bons resultados, é importante que em cada divisão ou ponto homilético o mesmo contemple 3 pontos básicos. Primeiro deles, explicação. Nós temos falado o tempo todo nesse curso a respeito desses momentos, né? Explicação é fundamental. Explique o seu ponto de vista. Explique a sua afirmação teológica, a sua divisão, o seu pensamento, o versículo da Escritura. Use e abuse da clareza e de palavras simples, mas sempre em frases curtas. Procure usar frases curtas. Explique, explique, explique. O outro ponto importante, enquanto desenvolvemos o nosso sermão, nossa argumentação, é ilustração. Por quê? Porque a ilustração facilita o entendimento ao ouvinte, ilustrando o que está sendo explicado. Então, facilite o entendimento ao ouvinte, ilustrando o que está explicando. Seja através de uma comparação, ou de uma analogia, ou de uma história. Procure conectar seu ouvinte com o seu sermão, de forma que ele compreenda bem o que você está falando, sem que ele precise fazer esforço mental enquanto te ouve. Faça como Jesus fez enquanto ensinava sobre o reino de Deus. Jesus fez várias comparações do reino de Deus com coisas, com situações que era conhecida das pessoas para as quais ele estava falando. E isso facilitou o entendimento deles. Hoje, quando nós pegamos algumas partes da Bíblia também, para que a gente entenda, nós precisamos compará-las com algumas coisas as quais nós temos conhecimento, para facilitar o nosso entendimento. Então, procure usar de bastante ilustração enquanto está desenvolvendo as suas argumentações. E ainda, o terceiro elemento, que é a aplicação. Aplicar aqui assume 2 vertentes. A primeira, de contextualizar. Nós precisamos contextualizar o texto da mensagem, trazendo sempre para hoje o que aconteceu há milhares de anos. A segunda vertente é mostrar aos ouvintes que o que está sendo pregado é para eles aplicarem em suas vidas. Portanto, é necessário levar o ouvinte a reagir positivamente ao ponto de desejar seguir as orientações apresentadas no sermão. Na aplicação da mensagem, reside a arte de persuadir o ouvinte a aceitar em suas vidas os elementos salutares que lhes são oferecidos, assim diz Anísio Batista Dantas. Então, até sobre essa questão de aplicação, nós veremos mais um pouquinho sobre isso quando nós estivermos falando do próximo elemento, que é a conclusão. Mas lembre-se sempre dessas dicas, que eu acredito que são preciosas e são de ouro, enquanto você desenvolve
o seu sermão. Para concluir, eu posso dizer que desenvolvimento é o momento em que vamos explicar o tema, assunto ou versículo da Bíblia ao qual nos propusemos a pregar. Espero que tenha sido de fácil entendimento esse ponto. E se restar alguma dúvida, por favor, postem suas dúvidas e nós teremos o máximo prazer em respondê-las. Nosso próximo ponto será conclusão.